Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início às nossas aulas do curso do Senado Federal, notadamente a matéria que eu vou transmitir a todos é a de regimento interno. Uma matéria árida, mas que merece todo o nosso estudo. E eu quero começar falando sobre o funcionamento do Senado Federal, que tem sua sede no Palácio do Congresso Nacional, assim como diz a Constituição Federal, no Distrito Federal, em Brasília, e que pode funcionar temporariamente fora dessa sede. É possível? Sim, mas quais os motivos? Em caso de guerra, de comoção intestina, revolução, algo muito sério, e ainda nesses momentos de pandemia, claro, que é o caso de calamidade pública ou de ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na sede. Por isso, o Senado poderá reunir-se eventualmente em qualquer outro lugar do território nacional, por determinação da mesa ou a requerimento da maioria dos senadores. Legal, gente? Olha aí, ó, a maioria dos senadores significa a maioria absoluta, né, dos senadores de 41, né? É a maioria qualificada. Dessa maneira, nós temos que aproximar, né? 81 dividido pela metade, mais um, né? Então o próximo número é acima da metade. Certo? Bom, a decisão para que haja transferência de sede é da mesa diretora, a requerimento da maioria absoluta dos senadores. É isso aí, tá, gente? Então, por isso, se diz a maioria de seus membros, a maioria de senadores. Nesses tempos de pandemia, temos a realização das sessões deliberativas remotas. Você tem percebido, mas foi por decisão de quem? Da mesa diretora ou da comissão diretora que regula o funcionamento excepcional do Senado Federal nessa ocasião. O Senado Federal funciona conforme determina a Constituição, o que vale também para a Câmara. Consideremos em 2 períodos anuais. O primeiro período de 2 de fevereiro a 17 de julho e o segundo de 1º de agosto a 22 de dezembro. Isso corresponde a uma sessão legislativa ordinária. Pergunto, se existe sessão legislativa ordinária, existe sessão legislativa extraordinária? Olha só, hein? Antes de te responder, quero falar uma coisa sobre as sessões legislativas. O artigo 2º do regimento diz que o Senado Federal reúne-se em sessões legislativas ordinárias, que é anual. E esse período anual que nós falamos vai nesse calendário, né, como a gente entendeu. Não custa repetir, para que tenha um raciocínio sobre este complexo jogo de palavras. Olha o que diz a Constituição Federal. Artigo 57. O Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Não esqueça essas datas. E se recair no dia útil, as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas, adiadas, para o 1º dia útil seguinte, quando recair em quanto? Sábado, domingos e feriados. Aí, né? E a lei de diretrizes orçamentárias, hein? Como fica? Chamada lei ânua. Que nome esquisito! Isso corresponde à lei anual e deve ser aprovada no ano para valer no outro ano. Diz a Constituição também lá no artigo 57, parágrafo 2º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. É bom saber que a legislatura tem um período de 4 anos. E a cada 4 anos corresponde 4 sessões legislativas. 4 sessões legislativas. Isso quer dizer que a cada ano nós temos uma sessão legislativa. Nós estamos na 56ª legislatura e a primeira foi em 1826, ainda na época do Império, né? Entenda que o senador não é eleito para a legislatura como os deputados federais. Ele tem 8 anos de mandato.
Logo, ele atravessa duas legislaturas. Muito bem, estamos ligados que há sessões legislativas ordinárias e sessões legislativas extraordinárias. Sessões legislativas extraordinárias. As sessões legislativas ordinárias devemos considerar aquele funcionamento normal do Congresso Nacional. Está lá, né? Sim, naqueles dias, naqueles períodos compreendidos, né? Lá fevereiro, julho, agosto até dezembro, ao calendário. Gente, mas como funciona mesmo o Senado Federal? Nos dias normais, vamos chamar de dias úteis, de segunda a sexta-feira. De segunda a sexta? Sim. Nesses dias da semana, não sendo sábado, domingo ou feriado, o Senado realiza as sessões deliberativas ordinárias, de segunda a quinta-feira, às 14 horas, e sexta, 9 horas da madrugada. Olhe bem, duração, 4 horas e 30 minutos. Professor Fernando, pode prorrogar? Claro, pode prorrogar. Tem tempo para prorrogar? Depende. O regimento diz que o tempo vai ser fixado pelo presidente ou por consulta ao plenário. Consulta ao plenário para prorrogar a sessão. Por quanto tempo? Daí que surgem as sessões deliberativas extraordinárias, porque prorrogou? Também não. Eventualmente, a qualquer dia, a qualquer hora. Né? Para quê? Para que sessões deliberativas extraordinárias? E no caso, apreciar matérias exclusivas em ordem do dia própria, duração idêntica à sessão deliberativa ordinária, qual seja, 4 horas e 30 minutos. Disso tudo, peço que não façam confusão. Poxa, confusão, professor? Tem sessão legislativa ordinária, sessão legislativa extraordinária, sessão deliberativa ordinária, sessão deliberativa extraordinária. Estudemos. Quais são os casos de sessão deliberativa? Quais são os casos de sessão legislativa extraordinária? Isso quando houver convocação extraordinária do Congresso Nacional. Olha o que diz a Constituição Federal. É sempre uma ligação, regimento-constituição, não pode contradizer. A convocação extraordinária do Congresso Nacional far-se-á pelo presidente do Senado Federal. Quais casos? Decretação do estado de defesa ou de intervenção federal, de pedido de autorização para decretação do estado de sítio, note bem, e para o compromisso e a posse do presidente e do vice-presidente da República. Sozinho, viu, gente? Sozinho o presidente do Senado tem esse poder. Agora, outras maneiras de convocação extraordinária do Congresso Nacional vai por ato do presidente da República, ato conjunto dos presidentes da Câmara e do Senado e a requerimento da maioria dos membros de ambas as casas, em caso de urgência ou interesse público relevante. Nessas hipóteses, eu vou colocar assim, RIP, relevante interesse público e urgência, RIP-URRA, isso dependerá da maioria absoluta de cada uma das casas do Congresso Nacional. Nós teremos que ter 41 senadores concordando, 257 deputados federais concordando. E olhem, somente poderá deliberar na convocação extraordinária daquelas matérias que já estiverem listadas. Salvo se for o quê? Sim, medida provisória. E outra coisa, é vedado o pagamento de parcela indenizatória, parcela indenizatória por motivo de convocação. É sem din-din, viu, gente? Outra coisa, as medidas provisórias serão automaticamente incluídas na pauta da convocação. Por quê? Porque medida provisória não corre em período de recesso, já que vai ter convocação extraordinária no recesso,
a medida provisória vai contar o prazo. Por isso, serão automaticamente incluídas na ordem do dia. Legal? Mas quando é que teremos a convocação extraordinária? Fora daquele calendário, né, gente? Olha só, 18 a 31 de julho, ou do dia 23 de dezembro até lá, 1º de fevereiro. Né? Legal? Bom, vamos entender uma coisa. Nos dias do mês, dentro da agenda legislativa, dia 1º, dia 2, tal, são realizadas sessões deliberativas ordinárias. Já falamos, de segunda a quinta, 14 horas, mas sexta-feira, às 9 horas da manhã. Mas também poderemos ter as sessões deliberativas extraordinárias. Primeiro, deve ser fora do horário previsto para as deliberativas ordinárias, mas pode ser no mesmo dia, sacou? Então, terminou ali a sessão deliberativa ordinária, convoca uma extraordinária. É aquele lance. Uma não funciona se a outra estiver funcionando. Bacana, gente? Portanto, sessão deliberativa extraordinária, qualquer dia, qualquer hora. Outra situação, hein? Convocação dos casos de urgência ou relevância. Estamos vivendo um ano de eleições. Portanto, 60 dias antes das eleições gerais, é regimental o Senado Federal funcionar de acordo com o disposto no Regimento Comum do Congresso Nacional. Legal isso, hein? Dispõe um regimento comum. Vou aqui falar para vocês. É esse lapso temporal de 60 dias antes das eleições, já vai ser em 15 de novembro, então 60 dias antes, poderá haver eleições para prefeito, vice-prefeito, vereadores, ou se for lá em 2022, né, que é para presidente da República, senador, deputado, governador, e assim por diante, né? Então todos aqueles que são eleitos. Esse período de 60 dias é destinado para que os parlamentares, os agentes políticos concorram aos cargos eletivos nas bases políticas, tenham oportunidade de lançar sua candidatura ou também apoiar outros, né? Por sua vez, são convocados para as sessões do Senado nos casos de urgência ou relevância. Então, olha, 60 dias, viu? Mas eu vou convocar vocês antes desse prazo. Legal, hein? Tá? Pode ser o presidente ou seu substituto, né? Caso o presidente concorra à presidência da República, então passa por primeiro vice-presidente. Você viu que são duas as espécies de sessões legislativas? As sessões legislativas ordinárias, vou chamar de SLO, tá? E as sessões legislativas extraordinárias, SLE. Bacana, gente? É isso aí, ó. SLO e SLE. Na SLO, são as atividades normais, onde vamos ter um primeiro período e um segundo período. Até a Constituição diz, né? Se a LDO não for aprovada lá até 30 de junho, então se prorroga, sem convocação extraordinária. Legal, gente? Vamos falar mais um pouquinho sobre a sessão legislativa extraordinária. Havendo motivo de relevante interesse público, já falei que é o RIP e urgência, a urra, a convocação extraordinária do Congresso Nacional passa a funcionar em sessão legislativa extraordinária. Falou, gente? Então, SLO, SLE. No período de recesso, há esse macete. É recesso ou RIP e urra? Então, a sessão legislativa extraordinária funciona fora daquele calendário, como eu já falei. Tá bom? Macete aí, método Machado, RIP e urra. Relevante interesse público e urgência, convocação extraordinária do Congresso Nacional, né, e que, desse fato, merece aí a motivação legitimada, desde que haja a aprovação pela maioria absoluta. E quem é que pode convocar? Presidente da República, ato conjunto dos presidentes da Câmara e do Senado, e ainda requerimento de 257 deputados ou 41 senadores, e 41 senadores, tá bom? Olha, cuidado, já que eu improvo, hein? A convocação será realizada pela maioria absoluta dos congressistas. Não, tem que separar cada casa, bicameral, né? Então é nesse sentido aí. Quando for para empossar presidente da República, não precisa de votação. Legal, gente?
decretação de estado de emergência, intervenção federal, ou autorização para decretar estado de sítio, aí sim, né, vai depender, né, só do presidente do Senado fazer isso. Legal, gente? Na sessão legislativa ordinária, teremos sessões deliberativas ordinárias e sessões deliberativas extraordinárias. Bem como, na sessão legislativa extraordinárias, teremos sessões deliberativas ordinárias e sessões deliberativas extraordinárias. Ah, como? Que isso, né? Mais uma vez, as exceções que o regimento coloca é que as sessões deliberativas extraordinárias serão realizadas no dia, enquanto as sessões legislativas extraordinárias serão realizadas no período que teria o recesso. Falou, gente? É isso aí, hein? Não confundir, tá? No recesso, portanto, sessão legislativa extraordinária. Uma dica para vocês. No período das sessões legislativas extraordinárias, ocorrem normalmente as sessões deliberativas, tá bom, gente? E, eventualmente, as sessões deliberativas ordinárias, extraordinárias, né, normal, tá bom? Vou falar um pouco sobre reuniões, as ordinárias e extraordinárias. Isso em relação à mesa diretora ou comissão diretora e as demais comissões temáticas. As reuniões são preparatórias também, viu? As reuniões preparatórias servem para a posse dos senadores, lá quando iniciar a legislatura, bem como eleições da mesa, antes da primeira e terceira sessões legislativas. Legal, gente? Vou falar das reuniões preparatórias que acontece aí. Bacana? Olha só, em cada legislatura haverá as reuniões preparatórias que precederão as seguintes normas. Olha só, hein? Nos primeiros e terceiro anos da legislatura, haverá reuniões preparatórias com as finalidades de empossar os senadores e eleger os membros da mesa diretora. Disso tem uma preocupação. A primeira reunião preparatória, essa é exclusiva, ela é para posse coletiva, tá legal? Isso, depois que tiver a legislatura, aí sim, no dia 1º de fevereiro, dá-se início àquela forma de nós falarmos da legislatura. Agora, as reuniões preparatórias convocadas para a reunião da mesa, que é o mandato da mesa de 2 anos, ocorre na primeira sessão legislativa após a primeira reunião preparatória da posse e na terceira sessão legislativa no dia 1º de fevereiro, só para eleger a mesa. Curiosamente, a primeira legislatura no Brasil foi em 1826. Hoje estamos na 56ª legislatura, que começou em 1º de fevereiro e terá seu término em 31 de janeiro de 2023. Perceba que o senador tem um mandato de 8 anos, correspondente a 2 legislaturas. Qual é a presença obrigatória na primeira reunião preparatória? Diz o regimento, quórum de 1/6, que corresponde aqui a 14. Quantos vão tomar posse? No mínimo 27. Matou a charada? Teremos que ter a presença de quanto? 41 senadores. Qual é a lógica? Porque depois da posse teremos eleição da mesa diretora. Legal, gente? E para que tenha eleição da mesa diretora, precisaremos de ter 41 senadores. É isso. Legal? O horário vai ser fixado pela presidência de quando é que vai acontecer, tanto a reunião de posse como também a reunião preparatória para eleger a mesa. Mas cuidem para isso. Serão 14 senadores mais 27, igual a 41. 41 corresponde à maioria absoluta, e aí se pode votar, e o requisito de presença mínima para a votação deve ser de maioria absoluta. Então é interessante que se 27 senadores estiverem tomando posse, no mínimo nós teremos que ter 14 senadores da legislatura que esteja ainda para terminar a sua legislatura, visto que ainda faltam 4 anos, para completar o quórum e eleger a mesa diretora.
Então vejam que para as deliberações a quantidade de votos necessários em vista da generalidade das matérias é de maioria absoluta de presença em plenário. Claro, há situações em que temos uma proposta de emenda à Constituição que depende de 49 votos, há também 2/3, né? Então, para o impeachment de presidente da República, que é 54, mas, em princípio, nós devemos pensar, né, que o quórum necessário para até começar a hora do dia deve ser de maioria absoluta dos senadores. Legal, gente? Isso aí é importante você anotar, né, que, nesse caso, a necessidade, quando falarmos de quórum, né, você recordar isso que nós estamos falando. Agora, eu vou conversar com vocês sobre a direção dos trabalhos. Lembra que eu falei de mesa provisória, reunião provisória? Vai ser formada para aquela ocasião específica. E essa direção caberá à mesa anterior, excluídos, olha só, hein, no início da legislatura, aqueles cujos mandatos com ela houverem terminado, ainda que reeleitos. Significa dizer, o mandato da mesa não é de 2 anos? O senador não tem um mandato de 8 anos? Sim. Pode ser que o senador integre a mesa nos últimos anos de seu mandato. Terminou o mandato dele, além de encerrar a sua etapa, automaticamente vai encerrar o mandato da mesa diretora. Nesse caso, não seria o senador que vem lá como presidente, mas ele terminou o mandato da mesa? Não vai ser ele que vai dirigir o trabalho, embora tenha sido reeleito senador nas últimas eleições gerais. Há um caso em que a permanência do presidente será verificada, ou seja, daquele senador que já vinha exercendo o cargo, mas não terminou o mandato, ainda restando 4 anos de mandato. Legal, gente? Essa mesma situação é atribuída aos demais integrantes da mesa. Pode ter uma coincidência, né, dos 7 membros da mesa continuarem ali e no caso, mais 4 anos para aqueles 7, né, então continua. Você reparou que eu falei sobre a direção dos trabalhos? Pois é, há uma ordem hierárquica, ou seja, uma linha sucessória. Na falta dos membros da mesa anterior, assume a presidência quem? O mais idoso dentre os integrantes, o qual convidará para os 4 lugares de secretários senadores que pertencerem às maiores representações partidárias no Senado Federal. Agora, um detalhe, hein, gente? Tá? Esse senador, o mais idoso, estará no meio do seu mandato. Então, por óbvio, além de atribuir essa preferência aos integrantes da mesa anterior, o mais idoso vai ser aquele presidente. Tá bom? Legal, hein? Aí sim, o mais idoso preside a reunião preparatória, tanto para a posse como também para a eleição da mesa. Tudo bem? Como são feitas as reuniões preparatórias? A primeira, gente, é exclusiva. No início da legislatura, a partir do dia 1º de fevereiro, é exclusiva. Foi assim em 2019. A renovação de 54 senadores, de acordo com a Constituição, que se deu início à 56ª legislatura. Em 2023, teremos início da 57ª legislatura. Situação legal isso aí, né? Porque a renovação de 1/3 ou de 2/3, e assim a gente deve compreender que no dia 1º de fevereiro, aí, né, na mesma ocasião, nós teremos reuniões preparatórias distintas a partir do dia 1º de fevereiro, para a eleição de presidente do Senado, isso na primeira reunião preparatória, na segunda, que é a eleição de presidente do Senado, numa terceira, eleição dos demais membros da mesa diretora, que vai valer para o primeiro biênio da legislatura. Legal, gente? Olha só, hein? Em princípio, a eleição será feita em 4 escrutínios, que são turnos, né? Mas pode reduzir para 3 escrutínios. Mas lembre-se, escrutínios separados é para presidente
e suplentes da mesa. E suplente da mesa não é membro da mesa, tá? Pode ser que se juntem os escrutínios para a eleição dos vice-presidentes, que são 2, e para os secretários, que são 4, desde que haja o requerimento de 1/3 de senadores ou líderes que representam esse número, 27 no caso. Mas olha só, e no mandato da mesa lá, quando terminar? Isso, vai ser lá no dia 1º de fevereiro, a renovação para eleição dos cargos da mesa. Cargos diferentes? Pode, só não pode continuar como presidente no meio da legislatura. A finalidade dessa reunião preparatória no meio da legislatura, olha, não é no meio do mandato, né? Do senador, não é o meio da legislatura, que tem 4 anos. Qual é o objetivo? Eleger os membros da mesa para outra gestão de 2 anos e aí vai terminar aquela legislatura. Mas também quando? Em reuniões preparatórias. Legal, gente? Repetindo, veda-se a permanência no cargo se forem na mesma legislatura. Que é presidente não pode ser novamente presidente na mesma legislatura. Ele pode ser em outra legislatura. Ou seja, no início da legislatura, os senadores prestam ali compromisso regimental. Na primeira reunião preparatória, que é exclusiva. Na segunda reunião preparatória, eleição para quem? Isso, repetindo, hein? Presidente. E a terceira reunião preparatória, demais membros da mesa. Fixem isso aí, hein? Primeira reunião preparatória, posse e compromisso dos novos senadores. Segunda reunião preparatória, eleição do presidente. Terceira reunião preparatória, eleição dos demais membros. Então, 2 vice-presidentes, 4 secretários e os suplentes desse secretário. Como fica a reunião preparatória para a eleição da mesa? Quando? Vamos lá no meio da legislatura, diz o regimento que é na terceira sessão legislativa ordinária, no início, será realizada a eleição para presidente na primeira reunião preparatória e dos demais na segunda reunião preparatória. Legal, gente? Então, lá no início da legislatura, são 3 reuniões preparatórias. No meio da legislatura, são 2 reuniões preparatórias, tá? Não vamos esquecer disso aí. Legal, gente? Cuidem, tá bom? Qualquer coisa você deixa aí a sua pergunta para a gente responder. É permitido o uso da palavra lá nas reuniões preparatórias? Em princípio, não é lícito o uso da palavra, salvo para declaração pertinente a matéria que nelas deva ser tratada. Vai ter eleição, quantos vão concorrer, vai ser, como é que é feita a eleição. Não, trata-se exclusivamente de assuntos previstos para posse, compromisso e eleições para os membros da mesa diretora. Gente, vimos sobre a substituição dos membros da mesa, certo? Só que membros da mesa são mortais, passíveis de perda do mandato, renúncia, essas coisas. Vai uma consideração interessante. Caiu na prova de 2008 para analista legislativo do Senado Federal. Se um membro da mesa exercer cargo de ministro de Estado, pode? Claro, é a previsão na Constituição Federal. Mas deixou o cargo vago? Olha só, hein? Pode ser até o presidente, né? Quem sabe, né? Vai ter vaga na mesa. A questão é temporal. Legal? Guarde aí. Se faltar mais de 120 dias para o término do mandato da mesa, será preenchido o cargo em 5 dias úteis mediante eleições. Está tudo bem. E se faltar menos de 120 dias para o término do mandato de 2 anos da mesa? Aí teremos substituição pela ordem, pela vaga que foi deixada aberta. Vamos imaginar, término do mandato em 1º de fevereiro. Na linha do tempo, reduza 120 dias antes e aumente 120 dias, né? Então aí no caso você vai encontrar 3 de outubro. Aí nós poderemos ter a substituição, sucessão, né? Ou seja, se for antes de 120 dias para o término do mandato,
haverá substituição. O presidente é substituído pelo primeiro vice, pelo segundo vice, primeiro, segundo, terceiro, quarto secretários até o suplente, né? Isso aí se for lá, né, faltando menos de 120 dias para o término do mandato da mesa. Se faltar mais de 120 dias para o mandato da mesa, procedem-se às eleições. Falou, gente? Então, fico por aqui. Um grande abraço. Continue conosco. Nossas aulas estarão definidas para que você possa aproveitar bastante. Aproveite ao máximo, com esforço, com dedicação, com muita alegria. Legal, gente? Então é isso que a gente tem a falar para vocês. Grande abraço e até logo. Será que é isso, cara? Que eu mexi aqui e que não deu certo?